Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. 81 anos atrás, o mundo presenciou um dos maiores horrores da sua história. Bombas nucleares foram jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Neste episódio, rememoramos uma tragédia que deixa lições e um medo contínuo. O fascismo digital toma conta da sociedade contemporânea. Até quando permitiremos que a tecnologia seja um instrumento de guerra e não uma ferramenta de libertação? O medo do outro é um sentimento instrumentalizado por diversas nações como ferramentas de controle e manipulação. O que explica a crise migratória em Ceuta? Diante das tempestades, somos convidados a levantar as velas, observar o horizonte e reorientar a rota. Como utilizar o medo a nosso favor em direção à esperança? Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, Hiroshima conheceu uma luz que ninguém deveria voltar a ver. Era uma bomba de urânio explodindo sobre uma cidade habitada. Cerca de 80 mil pessoas morreram imediatamente e dezenas de milhares morreriam depois, vítimas das queimaduras, dos ferimentos e da radiação. 3 dias depois, em 9 de agosto, às 11h02, Nagasaki sofreria o mesmo destino. 81 anos depois, Hiroshima e Nagasaki deixaram de ser apenas cidades. Tornaram-se um alerta permanente sobre aquilo que a humanidade é capaz de fazer contra si mesma. Ontem, exatamente no mesmo horário do ataque de 1945, o tempo voltou a parar em Hiroshima. Como acontece todos os dias, o sino da paz voltou a tocar no exato instante da explosão. Mas, desta vez, acompanhado por uma cerimônia que reuniu sobreviventes, autoridades e representantes de dezenas de países. Durante 1 minuto, a cidade permaneceu em silêncio. Um silêncio que não celebra apenas os mortos de 1945. Ele recorda também uma pergunta que continua ecoando. Aprendemos alguma coisa com Hiroshima e Nagasaki? Os relatos daqueles que sobreviveram ajudam a entender por que essa memória não pode ser reduzida a números. Michiko Kodama estava na escola quando viu uma luz branca atravessar o céu. Depois, caminhou entre pessoas queimadas, corpos irreconhecíveis e uma cidade transformada em cinzas. O historiador Ian McGregor recupera essas experiências em Os Homens de Hiroshima, justamente para devolver nomes, rostos e histórias àquilo que, muitas vezes, conhecemos apenas como um acontecimento histórico. Hiroshima e Nagasaki produziram mais do que destruição. Produziram um medo que marcou gerações inteiras. O medo de uma guerra nuclear. O medo de que uma única decisão política possa apagar uma cidade do mapa. Durante décadas, foi justamente esse trauma que sustentou o compromisso pacifista do Japão e sua constituição voltada para a renúncia à guerra. Mas esse compromisso começa a ser colocado à prova, diante do fortalecimento militar da China, das tensões da Península Coreana e da guerra na Ucrânia. O governo japonês iniciou o maior processo de rearmamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O novo Livro Branco da Defesa prevê aumento dos gastos militares, ampliação da indústria bélica, desenvolvimento de drones, inteligência artificial aplicada à guerra e fortalecimento da capacidade de dissuasão do país. Para o governo japonês, trata-se de uma resposta necessária ao novo cenário geopolítico. Mas para quem sobreviveu às bombas atômicas, o rearmamento desperta outro sentimento, o de que o mundo está esquecendo justamente a principal lição deixada por Hiroshima e Nagasaki. Masako Wada, sobrevivente de Nagasaki, afirma que o Japão conquistou respeito internacional justamente porque prometeu nunca mais repetir os erros de guerra.
Já Masashi Ieshima, sobrevivente de Hiroshima, teme que o fortalecimento militar reacenda a lógica que conduziu o país ao conflito mundial. Seu receio é direto: uma nova guerra poderá voltar a ser nuclear. Existe um paradoxo difícil de ignorar. O único país a sofrer ataques nucleares passa novamente a investir em sua capacidade militar. O argumento é conhecido: é preciso estar preparado para evitar a guerra. Mas a história mostra que corridas armamentistas raramente terminam reduzindo o medo. Em geral, fazem exatamente o contrário. O sociólogo Ulrich Beck afirmava que vivemos em uma sociedade do risco, na qual o medo deixa de ser consequência dos perigos e passa a organizar as próprias decisões políticas. Um país se arma porque teme o vizinho responde armando-se ainda mais. E o medo passa a justificar novos arsenais, alimentando um ciclo que parece não ter fim. É justamente essa lógica que os papas vêm denunciando há décadas. No artigo do jornalista italiano Luigi Sandri, vemos uma continuidade que atravessa pontificados diferentes e alcança Francisco e Leão XIV. Não basta condenar o uso da bomba atômica. É preciso questionar a própria lógica que considera legítimo possuir armas capazes de destruir milhões de vidas. Enquanto a paz depender da ameaça de destruição mútua, ela continuará sendo uma paz construída sobre o medo. Os Hibakusha, como são chamados os sobreviventes das bombas atômicas, sabem disso melhor do que ninguém. E sabem também que suas vozes estão desaparecendo. A idade média desses sobreviventes já ultrapassa os 80 anos. Em pouco tempo, não haverá mais quem possa dizer: eu vi aquela luz. Restará apenas a memória e a responsabilidade de decidir se ela servirá como advertência ou apenas como capítulo encerrado dos livros de história. Por isso que é importante que o sino continue tocando todos os dias em Hiroshima, não apenas para lembrar o passado, mas para interromper ainda que por alguns instantes o ritmo acelerado de um mundo que volta a falar em armas nucleares, rearmamento e dissuasão, como se 1945 jamais tivesse existido. O sino não marca apenas uma hora, ele marca uma consciência. Em uma sociedade marcada pelo medo, como descreveu Ulrich Beck, recordar Hiroshima torna-se também um ato de resistência contra a ideia de que a insegurança deva ser respondida sempre com mais armas. O sino não marca apenas uma hora, ele marca uma memória que insiste em permanecer viva. 81 anos depois, Hiroshima e Nagasaki continuam fazendo a mesma pergunta à humanidade. O que aprendemos desde aquele clarão? Em um momento em que potências voltam a ampliar seus arsenais, países retomam investimentos militares e o medo reaparece como argumento para justificar novas corridas armamentistas. Recordar Hiroshima deixa de ser apenas um exercício de memória. Torna-se um convite para refletir sobre o tipo de mundo que estamos construindo. Porque Hiroshima e Nagasaki não pertencem apenas ao passado. Elas continuam presentes toda vez que uma sociedade acredita que a paz pode ser garantida pela ameaça da destruição. E talvez seja justamente esse o maior legado dos Hibakusha. Lembrar que, antes de qualquer bomba cair sobre uma cidade, existe sempre uma decisão humana. O filósofo e colega do Yagao, Alexandre Francisco, comenta sobre essa relação entre poder, medo e violência. Hiroshima não foi apenas uma bomba, foi uma decisão. E toda decisão soberana, dizia Carl Schmitt, se revela no momento em que alguém decide sobre a exceção, sobre quando a regra se suspende e a vida vira matéria disponível. Naquele 6 de agosto, um punhado de homens decidiu, à distância segura de um escritório, que dezenas de milhares de pessoas deixariam de existir num único clarão. Não havia julgamento, não havia apelação possível. Havia apenas o poder nu de quem detém nas mãos a violência e o medo. Porque é isso que o soberano guarda no fundo. Não apenas a força das armas, mas a capacidade de instaurar o medo como forma de governo. O medo da morte súbita, arbitrária, vinda do céu, é o que mantém populações inteiras em estado de obediência silenciosa. Hiroshima ensinou ao mundo de modo brutal que a vida de milhares pode ser reduzida a número, a estatística, a efeito colateral de um cálculo estratégico. E talvez seja por isso que ainda hoje vivamos sobre a sombra dessa lição.
O medo nuclear nunca deixou de ser um instrumento de poder. A pergunta que Hiroshima nos deixa não é apenas histórica, mas atual. Quem hoje ainda decide sobre nossas exceções, sobre nossos medos, sobre nossas vidas nuas? Há 81 anos atrás, a energia nuclear expôs um paradigma da humanidade. A mesma tecnologia que impressionou por sua potencialidade foi utilizada como instrumento de guerra, e ela provoca medo até os dias de hoje. 8 décadas depois, esse paradigma se repete, mas dessa vez sob novas formas. A inteligência artificial, enquanto ferramenta de apoio ao ser humano, pode oferecer inúmeras possibilidades. Drones poderiam entregar medicamentos de emergência em locais de difícil acesso, por exemplo. Na prática, mais uma vez, a tecnologia é usada como um instrumento de guerra e potencializador do medo. Novamente, quem sofre com maior intensidade são os mais vulneráveis. O artigo do jornalista e historiador indiano Vijay Prashad, publicado por Contexto e Action, revela uma das faces mais cruéis da guerra. Em fevereiro deste ano, um míssil atingiu uma escola em Minab, no Irã, matando 156 pessoas, sendo 120 crianças em idade escolar, algo que o governo iraniano qualificou na época como um crime flagrante. As Nações Unidas classificaram o ataque como uma grande violação do direito humanitário. Vijay Prashad destaca como nesse caso, e em muitos outros, acontece um apagamento histórico das crianças que foram mortas, e também a falta de empatia dos donos das Big Techs. Os nomes das crianças assassinadas não circularam pelos centros de poder global com a mesma força que os nomes de generais, sistemas de armas e plataformas tecnológicas. Os iranianos mortos permanecem em grande parte anônimos para aqueles que debatem o futuro da inteligência artificial que foi usada pelos Estados Unidos, conforme se descobriu neste ataque. Em seu artigo, Prashad afirma que o papel desempenhado pela IA permanece incerto. Mesmo assim, reportagens indicam que o sistema inteligente Maven das Forças Armadas dos Estados Unidos, que incorpora ferramentas de IA com o modelo Claude da Anthropic, esteve envolvido em operações militares contra o Irã. Já o CEO da Anthropic, Dario Amodei, disse que não sabia exatamente como Claude havia sido usado, descrevendo a situação como erros que são realmente terríveis. Nesse ponto, a falta de responsabilização das Big Techs e essa prerrogativa de que a inteligência artificial se autogoverna acaba sendo um facilitador para a impunidade. Prashad explica isso ao destacar como os líderes do setor de IA são parte da guerra. O que chama a atenção é que os líderes do setor de IA não estão mais à margem da máquina de guerra. Eles estão bem no meio dela. Durante décadas, os arquitetos do poder tecnológico desenvolveram uma linguagem que distribui a responsabilidade de forma tão ampla que a dissolve. O engenheiro constrói a ferramenta, o contratado integra o sistema, o analista militar revisa o resultado, o oficial autoriza o ataque e o político aprova a guerra. O resultado é uma cadeia da qual todos participam e ninguém é responsabilizado. Essa aliança entre os donos das Big Techs e estados promotores de guerras é descrita pelo escritor e pesquisador Rezgar Akaravi como fascismo digital, algo que ele considera ser o estágio superior do capitalismo. Ele explica que essa nova categoria supera o imperialismo clássico, invadindo o espaço da consciência, do comportamento e dos dados por meio de uma fusão orgânica entre o capital tecnológico monopolista e o poder político nacionalista extremista. Desse modo, Rezgar entende que a utilização das tecnologias na guerra são um modelo dessa nova forma de imperialismo. Para exemplificar, ele cita a proximidade entre empresas digitais como a Palantir, com as forças armadas israelenses e com sistemas de deportação forçada nos Estados Unidos. A questão central reside no fato de que o capital digital monopolista, tendo esgotado as possibilidades de expansão apenas por meio dos mercados de consumo, está hoje se voltando para transformar suas ferramentas em armas e empregá-las em um projeto político nacionalista agressivo que reproduz a lógica da dominação colonial, desta vez respaldado pela linguagem dos algoritmos. Ou
seja, a inteligência artificial, o algoritmo e os drones, essas ferramentas que decidem quem vive e quem morre, estão nas mãos dos mais poderosos. E estão nas mãos daqueles que enxergam o outro, o diferente, como seus inimigos. Ao descrever as políticas dos líderes de extrema-direita, o jornalista argentino Eduardo Giordano, em artigo publicado por El Salto, evidencia o uso de uma batalha cultural para tentar explicar essas ações belicosas e conquistar novos adeptos. Nas palavras dele, a batalha cultural travada pelos extremistas de extrema-direita consiste em construir a estrutura simbólica para uma nova forma de dominação. Para evitar que novos casos como o do míssil que atingiu a escola em Minab aconteçam, Resgar Akravi propõe uma luta não só em torno de como a tecnologia é utilizada, mas também em quem determina seus objetivos e em favor de qual classe social ela é empregada. A tecnologia não se tornará uma ferramenta de libertação enquanto permanecer sob o controle dos monopólios digitais aliados aos projetos da extrema-direita, as guerras e a repressão. O medo do outro é um sentimento instrumentalizado por diversas nações como ferramentas de controle e manipulação. Em um mundo globalizado, isso também ocorre através dos processos migratórios e a propagação da imagem do imigrante como um inimigo a ser combatido. Na última sexta-feira, dia 31 de julho, cerca de 70 mil migrantes saíram de Marrocos para o enclave de Ceuta, no norte da África. Tudo isso durante um período de 24 horas. O número representa mais de 70% da população local, que tem cerca de 85 mil pessoas. Ceuta é uma cidade autônoma da Espanha e faz fronteira com o Marrocos. O território está sob a administração da Espanha e integra a União Europeia. Desse modo, a região é utilizada como uma porta de entrada da África para o continente europeu. Em momentos de pressão migratória, essa região se torna bastante sensível e vítima de focos recorrentes de tensão diplomática. A população atravessou mar e terra para chegar ao destino, mas não sem enfrentar diversos percalços. De acordo com reportagem da Deutsche Welle, a crise deixou ao menos 72 mortos. A maior parte das vítimas morreu afogada ao tentar contornar a barreira marítima que separa Marrocos de Ceuta e alcançar as praias do território espanhol. Famílias procuram parentes desaparecidos enquanto adolescentes seguem desacompanhados na cidade espanhola. De acordo com o governo espanhol, 70 mil dos 72 mil imigrantes que chegaram ao enclave na última semana já deixaram o local. Para os que ficaram, falta abrigo e alimento. A reportagem da Deutsche Welle indica que os que permaneceram enfrentam condições de vida precárias, com dificuldade de acesso a abrigo, alimentação, água e saneamento. Entre eles estão cerca de 1.000 menores desprotegidos, segundo a organização Save the Children. Uma reportagem publicada por RFI aponta para a continuidade do drama dos menores em Ceuta. O presidente da cidade autônoma, Juan Jesus Vivas, relata que os centros de acolhimento registram 2.600 acima da capacidade, com cerca de 1.100 crianças e adolescentes marroquinos que permanecem no local. Mas o que explica essa migração massiva em um período tão curto de tempo? Conforme a apuração da Deutsche Welle, o governo do Marrocos, após longo silêncio, atribuiu a onda de travessias em massa à disseminação de informações falsas nas redes sociais. O ministro do Interior marroquino, Abdelouaf Laftit, também culpou a atuação de redes de tráfico humano e a interpretação equivocada de uma decisão judicial espanhola relacionada à devolução de imigrantes interceptados no mar. O governo de Rabat, capital do Marrocos, foi acusado de facilitar a tragédia ao não impedir a travessia em direção a Ceuta. Para Augusto Delcader Palacios, professor de Ciência Política, em artigo publicado por El Diário, o que aconteceu em Ceuta nos últimos dias não é apenas uma crise migratória humanitária, mas também uma crise política entre países vizinhos. As relações entre Espanha e Marrocos são formadas por uma densa rede de interesses mútuos em áreas como segurança, migração e comércio, mas também por uma série de conflitos estruturais insolúveis a curto ou médio prazo, como o Saara Ocidental ou os enclaves africanos de Ceuta e Melilla.
O especialista em processos migratórios ainda acredita que entender essas crises como meras negociações transacionais ou simples chantagem de Marrocos contra a Espanha e a União Europeia é uma simplificação excessiva da realidade. Para ele, é necessário perceber que não são episódios isolados, mas sim consequências do regime migratório euro-marroquino. Já o ex-secretário-geral do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos, Jay Naidoo, entende que o debate é mais amplo do que apenas a imigração, pois refere-se à questão de saber se a ordem econômica global ainda serve à humanidade. Em todo o mundo, já vimos duas respostas em conflito. Uma delas tende ao medo, ao nacionalismo, à exclusão e a políticas autoritárias. A outra questiona se precisamos repensar a forma como compartilhamos a riqueza, a oportunidade e o poder, para que a economia volte a servir as pessoas, as comunidades e a terra viva. A migração não é a doença. É um dos sintomas mais claros de sistemas sob tensão. Em artigo publicado por Settimana News, o arcebispo de Palermo e presidente da Comissão de Imigração da SEI, Corrado Lorefce, aponta para essa situação como uma crise de valores da civilização. Ela se nega como pátria dos direitos e o reconhecimento de cada mulher e cada homem como pertencentes a uma humanidade comum, uma fraternidade universal que nos transcende. Não nos deixemos levar pelas trevas da razão, do coração e da consciência. Por fim, o professor de teologia Evaristo Vijar reflete sobre a necessidade das sociedades contemporâneas abraçarem os imigrantes com acolhimento e que a segregação é uma decisão política. Uma sociedade inteligente não escolhe entre portas abertas e muros intransponíveis. Ela escolhe entre integração e divisão, entre construir cidadania e criar guetos. Na Espanha, temos respondido a pergunta errada por tempo demais. Não se trata apenas de quantos imigrantes podem entrar. A questão crucial é outra, completamente diferente. Que tipo de país queremos construir com eles? Falamos sobre guerras que se expandem, países que voltam a investir em armas nucleares, uma corrida global pelo rearmamento e inteligências artificiais que desafiam os próprios limites de controle. Em um cenário como esse, o medo parece deixar de ser uma emoção passageira. Ele passa a organizar a política, a economia e até a maneira como imaginamos o futuro. Mas será que o medo precisa ter a última palavra? O jesuíta Adroaldo Palaoro propõe uma reflexão que parte justamente dessa pergunta, comentando o evangelho da travessia do mar em Mateus. No texto bíblico, Jesus manda os discípulos entrarem na barca e atravessarem para outro lado, sozinhos, em meio à noite. No meio da travessia, o vento contrário e as ondas os atormentam, e é nesse momento de pavor que Jesus aparece caminhando sobre as águas. E se trocarmos os fantasmas do texto bíblico pelos fantasmas de 2026, a lista quase se escreve sozinha. O fantasma da guerra que nunca acaba, o fantasma da inteligência artificial que ninguém mais controla, o fantasma do botão nuclear que volta a ser mencionado como se fosse uma ferramenta de negociação normal. Palaoro descreve o efeito desse medo com precisão. Ele encolhe o ser humano, inibe a decisão e bloqueia os movimentos em direção ao mais. Basta olhar para o rearmamento acelerado de países inteiros, tratando a corrida armamentista como resposta natural à insegurança, para reconhecer esse encolhimento em escala geopolítica. Ele vai além, fala do medo que transforma instituições inteiras em fortalezas, que ergue muralhas, coloca trancas nas portas e destrói pontes. Trocando a igreja do texto por qualquer grande potência de hoje, a imagem continua funcionando de forma incômoda. Mas Adroaldo Palaoro faz um alerta importante. Não são os fatos que causam medo, mas o que nós pensamos e sentimos dos fatos. O medo, afirma ele, corrói as fibras humanas, esvazia a criatividade, bloqueia decisões e alimenta quase todas as formas de violência. É do medo que nascem o ódio, a intolerância, a corrupção, a mentira e a necessidade permanente de encontrar inimigos. Talvez por isso, o medo tenha se tornado também uma ferramenta política. Povos são incentivados a temer outros povos. Nações voltam a justificar o rearmamento em nome da segurança. Empresas prometem desenvolver inteligências artificiais cada vez mais poderosas para proteger interesses nacionais. Em todos esses casos,
o medo deixa de ser apenas uma reação. Ele passa a orientar decisões que transformam a própria realidade. O resultado é um paradoxo. Quanto mais buscamos segurança apenas pela força, mais inseguros parecemos nos tornar. Quanto mais investimos em armas, mais justificamos novos armamentos. Quanto mais aperfeiçoamos tecnologias para controlar ameaças, mais ampliamos nossa capacidade de produzir destruição. O medo passa a alimentar exatamente aquilo que diz combater. É nesse ponto que o pensamento de Mestre Dogen, apresentado por Faustino Teixeira, oferece uma outra possibilidade. Para a tradição Zen, montanhas, rios, árvores, animais e seres humanos não vivem separados. Tudo está profundamente interligado. As montanhas caminham, escreve Dogen, lembrando que a natureza é viva, dinâmica e participa da mesma existência que nós. Quando esquecemos essa interdependência, começamos a agir como se a destruição do outro não tivesse consequências para nós mesmos. Essa espiritualidade da interdependência rompe justamente com a lógica do medo. Se pertencemos a uma mesma comunidade de vida, a segurança deixa de nascer da eliminação do outro. Ela nasce do cuidado mútuo. O futuro deixa de depender apenas da força. Passa a depender da nossa capacidade de reconhecer que nenhuma vida existe isoladamente. Adroaldo Palaoro afirma que, diante das tempestades, somos convidados a levantar as velas, observar o horizonte e reorientar a rota. Não se trata de negar os perigos, nem de fechar os olhos para as guerras ou para os riscos da tecnologia. Trata-se de não permitir que o medo determine o rumo da travessia, porque uma humanidade governada pelo medo dificilmente conseguirá construir a paz que tanto procura. Talvez a esperança esteja em recuperar aquilo que o medo tenta nos roubar todos os dias: a confiança, a capacidade de caminhar juntos e a consciência de que fazemos parte de uma mesma travessia. Como lembra Adroaldo Palaoro, os maiores fantasmas nem sempre estão diante de nós, mas dentro de nós. Enquanto o medo continuar conduzindo nossas escolhas, seguiremos construindo mais armas, mais muros e tecnologias cada vez mais poderosas. Mas, quando voltarmos a reconhecer nossa profunda ligação com os outros, com a natureza e com a própria vida, talvez descubramos que a verdadeira esperança nunca esteve na força para vencer o medo, mas na coragem de continuar atravessando o mundo sem deixar que ele nos desumanize. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHU Cast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Ball Traveler no YouTube e Free Sound. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma, Luana de Oliveira e Regiane Bastos. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Josué Garcia, Matias Lenger e Matheus Dias. Até a próxima!